Robespierre amou demais. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Guilhotina. Robespierre amou demais. O meu nome é Luís, estou aqui acompanhado pelo outro apresentador aqui do podcast, que é o Pedro. Olá pessoas, se só viram o primeiro e estão a ouvir o segundo, ficamos muito contentes com isso, esperemos que gostem, tanto ou mais. Pronto, só para lembrar que o podcast da Guilhotina está presente em várias plataformas, não é verdade? Estamos no YouTube, estamos no Podbean e estamos no iVox. Então, se quiserem ir ver, o Robespierre amou demais, anda por ali. Então, neste episódio vamos tratar do golpe de Estado dirigido por Botelho Muniz, em 1961. Vamos também falar sobre a libertação das cidades indianas. E também vamos dar um lamiré sobre o princípio de várias guerras de libertação, focando também nesse ano na Guerra de Libertação de Angola e no princípio da Guerra de Libertação de Angola. Não sei, se quiseres começar, Pedro. Pronto, então olha, vou começar pelo teu final. Portanto, apesar de haver aqui algum debate sobre quando é que começa a guerra em Angola, a guerra começa ou em fevereiro ou em março, dependendo um bocadinho das fontes e quem dá mais importância ao quê. Em fevereiro há um ataque a uma esquadra da PSP, perto de Luanda, portanto, na entrada de Luanda, e em março há os ataques da UPA no norte de Angola. Portanto, isto são os dois eventos que irão dar origem à guerra. Ao contrário um bocadinho daquilo que era, se calhar, o nosso plano inicial, decidimos fazer aqui uma pequena batota e então vamos falar aqui antes de duas situações que ocorrem também em 1961, por serem mais simples, por serem mais rápidas, e também para permitir uma melhor introdução naquilo que é as três guerras coloniais, porque elas são três guerras diferentes, ou as três guerras de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Se me permitem aqui só 2 ou 3 minutos. Portanto, esta situação da independência, quer das colónias, quer destas microcidades, não, destas cidades, é algo que já vem preocupar há algum tempo o Estado Novo, até porque nos anos 40, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, Timor é ocupado pelo Império Japonês. Primeiro pedem licença, o Salazar diz que não, e eles, está bem, e entram por ali adentro e acabou-se a conversa. E começam-se a fazer assim uma série de planos. Só para introduzir aqui um personagem que vai ser extremamente importante para todas estas histórias, que é o General Costa Gomes. Na altura não é general, mas é um comandante, se não estou em erro, e está destacado em Macau, por volta dos anos 50. E o Costa Gomes faz parte de um comitê que é encarregue de fazer um plano de defesa contra a China de Mao. Epá, eu imagino a reunião quando os gajos recebem o telegrama ou o telefonema e devem ter ficado todos a olhar um para o outro e eles querem que a gente faça o quê mesmo? Epá, e o plano basicamente, ou a conclusão que eles fazem, que ele devia-se, terá sido escrito em mais linhas e em mais folhas, mas aquilo resume-se em três frases que é, epá, não há maneira de fazer isto, podemos tentar negociar qualquer coisinha com a China, porque é impossível Portugal ter qualquer maneira de confrontar o exército chinês. E pronto, aqui depois deste interlúdio, chegamos então a abril de 1961. Já começou a guerra em Angola e há aqui uma série de pessoal, incluindo o Costa Gomes e essencialmente o Ministro da Defesa na altura, o Botelho Muniz, e quase todo, ou pelo menos uma boa parte do Estado-Maior das Forças Armadas Portuguesas, decide, por variedíssimas razões, não estamos aqui a falar mais uma vez de grandes democratas, pelo menos na altura, decide que a política colonial não pode seguir. Aquilo que é o plano do Salazar na altura é completamente absurdo. É tão ou mais absurdo do que tentar combater a China de Mao.
o plano do Salazar é não vamos ceder nem 1 milímetro. Goa, Damão e Diu, Macau, Timor, Angola, Guiné, por aí fora, é tudo nosso, é tudo Portugal, são os territórios ultramarinos, são as províncias ultramarinas, e não há negociação nenhuma a ter, nem há aqui nada a ter. Isto é Portugal, é Portugal. E como dizia o Salazar, a pátria não se negocia, nem se questiona. Isto são palavras textuais dele. Portanto, há aqui uma série de gente nas Forças Armadas que percebe que isto simplesmente é impossível. Não há tropas, não há forma de fazer as tropas e os equipamentos chegarem em tempo útil, seja lá onde for. Não há maneira. E isto vai ser bastante óbvio ao longo de todos estes desenlaces. Alguns é só mais uma ideia de também querer um bocado apaziguar os Estados Unidos, que na altura, sobre a liderança do Kennedy, não se sentem muito confortáveis com esta ideia de haver um país da NATO que tem um império, não cai bem, ainda por cima um país fascista que foi neutro na Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que tinha grandes negócios com as forças do eixo. Portanto, isto causa aqui um certo embaraço, mas também não pensemos que o plano do Kennedy, para terem uma ideia, é vamos criar um referendo e um comitê e uma cena para depois do referendo logo se vê se vamos dar a independência ou se vamos fazer uma Commonwealth à inglesa. Portanto, não é dar a independência aos países. Os Estados Unidos não são não eram na altura e continuam a não ser nenhum grande farol da democracia. Portanto, são um Estado com os seus próprios interesses e são um império moderno, coisa que Portugal não era. Portugal era um império dos séculos transatos e não quer deixar de ser de forma nenhuma. Então, perto de abril, portanto, algures em março, o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Charles Elbrick, tem assim uma série de jantares muito famosos com o Botelho Muniz, onde aparentemente isto, lá está, são jantares, ninguém estava lá a tomar notas ou a filmar ou a gravar. Portanto, isto supõe-se que dará, se não a luz verde ao golpe, pelo menos promete que os Estados Unidos vão fingir que não sabem que se passa nada, nem vão intervir. E como isto é preparado ao mais alto nível das Forças Armadas, assim os exemplos mais perto é pensar naquilo que aconteceu aqui há uns anos na Turquia com o Erdogan, em que uma série de oficiais do exército mandaram as tropas tentar derrubá-lo. E não é possível, não vamos acreditar que um país da NATO no século XXI, os Estados Unidos, ninguém sabe nada. Quer dizer, se eles nos espiam o telemóvel para saber que marcas de roupa é que a gente compra, quer dizer, não vão deixar o maior exército da NATO a seguir a eles, ou é o maior mesmo, portanto, ou é o primeiro ou é o segundo. Não vão fazer de conta que não sabem de nada. Ou, por exemplo, como quando foi no Zimbábue a deposição do Robert Mugabe, em que o senhor que o depôs, o general, não sei o nome, não fixei, mas teve assim durante assim um mês ou dois, teve assim uma série de visitas à China e na embaixada da China, um bocado a pedir também exatamente a mesma coisa, para dar licença que a gente tente um golpe de Estado. E depois uma malta jogava sim, quantos passos, pronto, e aquele foi até ao fim. Portanto, quando chega a altura de fazer o golpe, ou por desorganização, ou falta de um plano muito claro, o plano mais ou menos é só derrubar o Salazar, e há aqui várias sensibilidades pelo meio, apesar da maior parte serem absolutamente leais ao Estado Novo. Portanto, não há aqui grandes ideias de criar aqui uma grande democracia. Mas a ideia é derrubar o Salazar e um bocado reverter ou alterar a política colonial e tentar criar então um bocado aquele plano dos Estados Unidos vamos criar a comissão para o comitê e fazer o referendo para ver se querem fazer um referendo para a independência e depois daqui a 30 ou 40 anos logo se vê o que é que acontece às colónias de Portugal. Portanto, isto também não é assim um grande plano, não é? Por outro lado, sabe-se ao certo que quer dois outros participantes nesta história toda, que é o Cousa da Riaga e o Américo Tomás,
vão ser os meninos queixinhas que vão fazer queixinhas ao Salazar e vão dizer a toda a gente quem é que são os participantes, quantos é que estão, quem é que planeou, quem é que não planeou. O que é que acontece no fim disto tudo a esta gente? Como nós tínhamos visto no episódio anterior, as consequências de enfrentar o Estado Novo e encontrar o Salazar são muito diferentes. Primeiro, pelo tom da cor da pele, não é? Mesmo o movimento operário português, que é fortemente reprimido, não tem uma repressão tão brutal como têm os movimentos africanos. E depois depende muito também qual é a posição dentro do próprio Estado. Portanto, se é o Manel que é barbeiro, é uma coisa; se é o Costa Gomes ou o Botelho Muniz, que até é o Ministro da Defesa, a situação é completamente diferente. O Botelho Muniz é forçado a retirar-se das Forças Armadas e a fazer uma reforma antecipada. Coitadinho, não é? Estão a imaginar o sofrimento do senhor. O Salazar teve sempre muito cuidado com o exército, não é? Não, ele não podia fazer outra coisa. Por isso, não podia fazer outra coisa. E viu-se em 74, quando o exército decidiu: já não curtimos de ti. Até a bater à porta conseguiram derrubar o senhor, não é? Não foi preciso tiros. Foi: olha, desculpe lá, não se importa, vá-se lá embora. Pronto, está bem, eu vou. Não é? Sim. É um bocado isso o que acontece até o Marcelo sair ali do quartel do Carmo. Mas pronto, portanto, eles acabam por receber uns destacamentos assim menos desejáveis. O Costa Gomes vai para o quartel de Beja, será repescado mais tarde para o comando das Forças Armadas em Angola, um bocado por falta de soluções e por uma ofensiva muito, muito forte do MPLA no leste de Angola, mas isso veremos no próximo episódio. O Américo Tomás ganha mais poder e o Caúlza também acaba por ser promovido, apesar de não ser uma situação imediata. Mas fica nas boas graças do Estado, e depois vai-se ver que o Caúlza em Moçambique tem poder suficiente para conseguir enfrentar aqui uma espécie de vacas sagradas do Estado Novo, que é um senhor de seu nome, Jorge Jardim, e o próprio aparelho da PIDE em Moçambique, com quem o Caúlza entra em conflito. Não por ser um democrata, o Caúlza é um fascista, mais fascista ainda do que o Spínola, é daqueles gajos que ultrapassam o Spínola pela direita, mas por uma questão aqui de algumas preferências pessoais e de não gostar muito que se metam no trabalho dele. Naquilo que ele faz. Mas isto é assim o resumo do golpe de Botelho Muniz. Portanto, é mais uma vez vermos aquela situação em que a repressão do Estado Novo, quando é alguém que é efetivamente importante ao regime, é assim uma coisa muito suave, não é? Tens uma reforma antecipada, continuas a ser comandante, mas vais para um quartel assim da chacha, onde à partida não vais ter promoções. Mas é isto. E é estes personagens começarem a aparecer aqui um bocado na história de Portugal, e que vai culminar nos eventos de 74 e de 75. Então vamos passar para o próximo tema, que vamos falar sobre a libertação das cidades indianas. Não é assim, Pedro? Sim. Aquilo que é identificado pelo exército indiano como Operation Vijay, em que participa o exército, a Força Aérea e a Marinha Indiana. Portanto, isto são 3 cidades, são 3 enclaves portugueses controlados por assim, alguns GNRs e alguns membros do exército, e meia dúzia de barcos, se não estou em erro, todos patrulhas. Portanto, nem barcos de alto mar existem nesta altura para combater. E a disparidade de tropas é brutal. Os indianos já tinham tentado, como tínhamos falado no último episódio, tinham tentado fazer marchas, petições, tinham ido à ONU, tinham feito 30 por uma linha, de uma forma pacífica, não violenta, para tentar retornar a ter os seus territórios.
que estavam invadidos por Portugal. E o Salazar, como é óbvio, não... Salazar e o aparelho central do Estado Novo não querem dar nem um milímetro. Portanto, os indianos acabam por fazer, o Nehru acaba por decidir fazer aquilo que na altura é o presidente da Índia, aquilo que é necessário. E manda as tropas avançar. Os portugueses questionam, portanto, o governo de Lisboa, então e agora o que é que a gente faz? E a ordem do Salazar é: vamos resistir até à última bala e até ao último homem. Porque reforços não há. Há um barco que está ao largo de Moçambique e que é capaz de eventualmente chegar lá para socorrer ou ajudar as tropas em mais ou menos 3 semanas a um mês. Há um outro barco que poderá sair de Lisboa e atravessar o canal do Suez e chegar à Índia, mas o Nasser, na altura o presidente do Egito, num gesto de solidariedade muito típico entre os países da terceira via, diz ao Salazar amigo, tu tentas passar aqui com um barco que ele vai ao fundo, está bem? Porque nós não vamos deixar. Porque sabe que a intenção é para ir ajudar as tropas portuguesas a lutar, e claramente não há essa intenção dos líderes da terceira via, que também se está a formar na altura. O que é que as tropas portuguesas fazem? Estranhamente, e na situação em questão, decidem que, nós vamos mais ou menos obedecer aquela cena à portuguesa. E então vamos lutar até à última bala. Isso do até ao último homem, calma que isso depois aleija as pessoas. Mas vamos lutar até à última bala. E mais ou menos é isso que fazem. Portanto, a operação demora num total, assim no máximo, que é em Goa, que é 36 horas. Portanto, quase 2 dias de combate. Um combate mais ou menos intenso. Os números de baixas, portanto, eu só encontrei os números de mortos. Há 45 portugueses mortos e 22 indianos. Portanto, é um combate mais ou menos feroz, mas também é um combate um bocado para inglês ver, não é? Dispara-se muitas balas, mas a ideia também... Eles sabem perfeitamente o que é que estão... A situação em questão, não é? Eles querem obedecer porque têm esse espírito e é-lhes incutido esse espírito de dever e de missão. Os soldados portugueses, de uma forma geral, e isto sem falar aqui de tropas mais especiais, têm um desempenho bastante aceitável e bastante obediente. De um ponto de vista militar, não estou aqui de forma nenhuma a defender a participação do Estado Novo nas guerras, estou a defender aqueles que infelizmente tiveram e viram-se obrigados a lutar pela ganância do Estado Novo. Há um evento aqui muito à parte, que é no Forte da Aguada, em que basicamente já todas as tropas portuguesas se renderam, e há 2 grupos que um fica no edifício da Administração Central e um outro grupo de soldados portugueses fica no Forte da Aguada, isto na cidade de Goa. O grupo que está no edifício da Administração Central decide-se, e sabendo já do que estava-se a passar nas outras guarnições, decide-se a render, portanto, e transmitem essa informação aos comandantes indianos, a dizer: olhem, amigos, pronto, vamos acabar com isto, não é um disparate continuarmos a lutar. Mas não há comunicações com o Forte da Aguada. E isto é mais um problema que o exército português tem em todas estas situações. Portanto, não há homens, não há maneira de os abastecer convenientemente, não há estradas em muitos dos cenários de combate, portanto, para transportar gente de um lado para o outro é um pesadelo, e não há comunicações. E estamos a falar de uma cidade... tudo bem, isto é em 61, mas não há um telefone? Não há. Não há comunicações entre 2 edifícios do governo. E então ninguém avisa o pessoal do Forte da Aguada que, pronto, é para render. Os indianos, convencidos que, eles renderam-se todos, vão um bocado
vão à vontade de aceitar a rendição, vão numa comitiva com oficiais, ninguém vai com armas apontadas a lado nenhum, vão só naquela do ok, vamos fazer aqui a cerimónia, vocês rendem-se, nós aceitamos e vamos acabar com isto. O Forte Aguada assim foi um grupo de indianos, portanto, peito feito a vir direitos a eles, decide abrir fogo. E mata logo aqui uma série de pessoal de forma completamente absurda. As tropas já se tinham rendido, mas ninguém os avisou. Eles não sabiam. E isto é o fim da história na Índia, porque em Portugal, de uma forma rara, o Estado Novo aceita e autoriza que se realizem manifestações, e há manifestações, infelizmente, portanto, nós não estamos aqui a defender a ideia do Império Português, com uma grande participação populacional que vem para as ruas a dizer que isto é para defender o Império, temos que declarar guerra aos indianos. É óbvio que não há mais guerra nenhuma aos indianos, não há como lá chegar, não é? O Salazar autorizou estas manifestações também para humilhar quem defendeu as cidades na Índia. Ele queria que eles dessem tudo, que dessem o litro, que defendessem até o último homem, e não foi assim. E então há uns depoimentos que podem ver no programa do Joaquim Furtado, A Guerra, que aconselhamos vivamente, um documentário tipo vários episódios da RTP, em que se pode ver que acho que existem 2 ou 3 entrevistas a soldados que estavam presentes na Índia, e eles disseram que viveram sempre com o estigma de toda a sua vida, até depois do 25 de Abril, que quando lhe perguntavam se ele tinha estado em Goa ou em Índia, os próprios companheiros, camaradas do exército, olhavam para ele de uma maneira como se fossem tipo cobardes. E isso foi uma coisa que ele menciona isso, que aconteceu isso a todos os camaradas dele, do seu regimento. E pronto, foi uma vingança do Salazar, que há aquelas pessoas há aqueles que lhe desobedecem. Então isso é curioso, tipo, só este dado, que acho que é incrível a manipulação daquele ser. Sim, e olha, falar em manipulação, introduzir já aqui outra manipulação. Os números oficiais de combate das tropas portuguesas em África são entre 800 mil a 1 milhão de soldados, dos quais resulta 9 mil mortos e 14 a 20 mil inválidos, portanto, permanentemente inválidos. Eu se fosse soldado eu sentia-me insultado, no mínimo, porque, quer dizer, quando tu não tens baixas e perdes terreno, só pode ser por cobardia, lamento, ou incompetência ou ineptitude dos próprios soldados. Portanto, dizer que, como se vai vendo várias vezes depois quando se tenta ler as operações, que há operações em que os portugueses perdem terreno, levam na cabeça a força toda e não morreu um único soldado, eu fico um bocado então se não morreu ninguém, porque é que perderam, não é? O que é que lhes aconteceu? Portanto, e estes números, o que se sabe é que são, ou pelo menos a única certeza é que são fortemente martelados. E não são nada realistas, portanto isto é a única vez que vamos nos referir aqui aos números de soldados. A princípio, em relação às baixas, por exemplo aos mortos, entre 61 e 62, 63, isto é quase, cada vez foi um soldado morto nos barcos, portanto que o transporte das tropas para lá e para cá é feito através de barco, saem ali os barcos do Cais da Rocha em Lisboa. E cada vez que foi um caixão, aquilo é quase tipo assim um funeral de Estado com bandeiras e tocam as cornetas e não sei o quê. Porque de facto os números não são assim muito altos logo no início. Em 63, mandar vir sequer o cadáver do teu filho ou do teu
marido ou do teu irmão tem um custo. E esse custo, eu sempre ouvi assim números por alto, mas há uma entrevista no documentário da guerra em que há uma pessoa que diz claramente 1.500 escudos. Isto é aproximadamente o salário anual de um trabalhador médio do comércio. Estamos a falar da indústria ou muito menos agrícola. Estamos a falar do comércio em Lisboa, no Porto. E o que isto faz é que é impossível para muita gente pedir sequer para ter os restos mortais dos seus entes queridos para os poder chorar condignamente. É este o desprezo que o Estado Novo tem pelo cidadão, neste caso cidadão porque são a sua esmagadora maioria homens, pelo cidadão português. Havia uma política de, se não vai haver baixas, nós vamos lá e ganhamos rapidamente, então as pessoas, nós nem vamos ter gastos com isso, as pessoas vão, se morre o seu familiar, eles é que vão suportar os custos todos, que é uma barbaridade. E estes 2 primeiros anos, portanto, depois do ataque inicial da UPA, os portugueses mais ou menos conseguem meter a UPA outra vez quase do outro lado da fronteira e conseguem ter assim um impacto forte. O pior é que isto é só mesmo o início, não é? Portanto, os cadáveres começam a empilhar. Por isso é que a princípio é um bocado naquela do é o herói que tombou pelo Império e não sei o quê, e depois, espera aí, são os 500 gajos que afinal morreram que não era suposto terem morrido, porque isto até já estava galho. É este problema com que os gajos têm que lidar. Portugal começa a ter várias frentes em África, várias guerras de depredação a acontecer ao mesmo tempo. Portugal é um país pequeno, com um exército pequeno, então começa-se a criar um exército de africanos. Não é assim, Pedro? Sim, começa-se a recrutar em grande escala tropas africanas. Mais uma vez, fazendo a ligação ao episódio anterior, tínhamos falado que, lá está, nem todos os grupos étnicos eram tratados da mesma forma, e dentro dos grupos étnicos que são mais próximos aos portugueses ou que são mais trabalháveis, vai haver aqui um forte investimento por parte do exército em recrutar soldados africanos. Estes soldados africanos em 74 já correspondem a 40% de todos os efetivos militares em combate. Estão espalhados pelos diversos ramos das Forças Armadas. Saem muito mais barato a Portugal. Tal e qual como todas as outras questões de trabalho tínhamos visto, o Estado paga-lhes menos. Como é assim sugerido em algumas entrevistas por alguns militares que têm um bocadinho menos de vergonha, não há assim grande cuidado ou grande preocupação em contar quantos é que estão vivos e quantos é que estão mortos. Também são tropas que permitem, portanto, aumentar o número de soldados no total, saem mais baratos porque se paga menos. E depois temos aqui, começando a entrar já um bocadinho nos temas mais específicos, há tropas que vão buscar grandes quantidades de soldados africanos, sendo os comandos uma delas, principalmente na Guiné, porque, para terem ideia, no princípio, portanto, quando começa a guerra na Guiné, há cerca de 2.000 brancos em toda a colónia, portanto é um número irrisório. Toda a polícia, portanto, polícia de rua, portanto oficiais não, são africanos. E depois há as tropas exclusivamente africanas em termos de soldados, portanto a nível de oficiais, os oficiais mais baixos hierarquicamente vão sendo preenchidos por africanos, mas mais acima, tal como nos comandos, mas mais acima são brancos. E estamos a falar em Moçambique dos grupos especiais e dos grupos especiais paraquedistas, criados pelo Jorge Jardim, e em Angola os flechas, criados pela PIDGS. Portanto, os flechas não são uma tropa militar, são uma tropa especial que trabalha quase em exclusivo para a PID.
O Jorge Jardim. Jorge Jardim, primeiro que mais nada, é o pai da Cínia Jardim. Começamos logo bem. E de mais 7 ou 8. Eles são assim um porradão deles. E é muito difícil saber quem é que é esta família e onde é que está. Tirando a Cínia e a outra filha, que é um bocado a filha prodígio, que está em Portugal. Tem uma associação, uma ONG na Lapa, como todas as pessoas de bem, que é a Carmo Jardim. E o Jorge Jardim é uma figura particularmente difícil de perceber exatamente quem é que ele é, porque ele, mais ou menos, parece ser o governador não oficial de Moçambique. Ele é uma espécie de entidade que reporta unicamente ao Salazar e depois mais tarde ao Marcelo. Ele passa por cima da PIDE, ele passa por cima do Ministério de Negócios Estrangeiros, ele passa por cima dos comandantes em Moçambique, inclusivamente do CAULSA, com quem eles entram os dois num conflito sério e não se entendem propriamente. É responsável pelas ligações à Rodésia da altura, portanto era o nome do país na altura, à África do Sul, ao Malawi. Tem uma série de ligações com ditadores africanos assim muito pouco recomendáveis. A história oficial é que o senhor era um empreendedor que trabalhava ao mesmo tempo, deixa lá ver se eu não me engano, para a CUF, para o Grupo Espírito Santo e para a Bolhosa, e ainda tinha tempo para ser o diretor da Rádio Moçambique, o Jornal da Beira, e tinha uma exploraçãozinha agrícola, tipo uma hortinha, mas por acaso cabia lá um aeroporto junto à cidade da Beira. Portanto, o senhor mais ou menos é quem manda naquilo, mas veremos depois esse senhor mais à frente. Voltando aqui às tropas especiais africanas, uma das coisas que é feita pelo exército português até aos comandos é: se és africano, quando és colocado em combate, portanto, quando és colocado em operações atrás das linhas inimigas, em vez de ser, se não estou em erro, 4 dias para os brancos, é 9 dias para os africanos. Rações de combate é menos de metade, os flechas nem as recebem. Há uma história muito bonita que da primeira vez que lhes deram, os coitadinhos eram tão ignorantes e tão selvagenzinhos que não só comeram a ração de combate como comeram o plástico e ficaram com muitas dores na barriga. Não passou pela cabeça de ninguém que estas pessoas estariam a passar fome. Não, são selvagenzinhos, coitadinhos, portanto não lhes vamos dar de comer. E literalmente é esta a opção que é feita. Eles não lhes é dado rações de combate. Porque eles, são africanos e percebem do mato e conseguem caçar. Pronto, é assim mais ou menos esta a ideia. Têm direito a pilhagem. Os comandos inclusivamente recebem, os africanos recebem por armas capturadas ao inimigo, que devolvam, o que depois coloca aqui uma problemática para aqui algumas operações mais à frente. E se me permites, Luís, se calhar eu fazia aqui já que estou a falar nisso, falava já daqui do que... Porque é que as tropas especiais são um problema tão grande e porque é que nós já na Guilhotina nos dedicámos a fazer inclusivamente um artigo sobre os crimes dos comandos? Sim, foste aí, pá. Pronto, as tropas especiais são diferentes, ou os grupos especiais são diferentes daquilo que é um grupo especializado, como a engenharia, que é o pessoal que constrói coisas, mais ou menos assim, falando muito à bruta e de forma muito resumida. Ou os fuzileiros, que são infantaria que sai de barcos. Para quem não conhece nada, para quem conhece, devem estar a recorregar pragas agora, muitas, a esta hora. ou para os paraquedistas, que atuam como uma espécie de vanguarda, portanto são colocados à frente das tropas que estão a avançar para capturar objetivos, para depois permitir à infantaria ou à cavalaria, tanques, atenção, já não estamos a falar de cavalos, para quando lá chegarem estarem intactos, como por exemplo pontes ou edifícios importantes. Os grupos especiais, e principalmente se são grupos paramilitares, como são os grupos especiais e os grupos especiais paraquedistas, como são os flechas e como em boa parte são os comandos,
o objetivo desta malta não é nada disto. Estas tropas são criadas com objetivos que vão desde assassinar líderes políticos ou outro qualquer líder civil, portanto não militar, que seja considerado válido o suficiente para lhe meterem um tiro em cima, destruição de infraestruturas civis, armazéns de comida, centros de filtração de água, se for o caso. Aqui em África não era essa a situação, mas há armazéns de abastecimento de comida, roupa, ataques a aldeias que alguém disse que se calhar havia lá um primo do tio, do primo da prima, que viu, que soube, que disse que se calhar eram da Frelimo, ou do MPLA, ou do PAIGC, e geralmente o tipo de atuação destas tropas é matam toda a gente que está na aldeia. E de formas relativamente sádicas, como veremos quando falarmos disso mais à frente. Portanto, isto das tropas especiais, apesar de todo o romantismo e toda, às vezes, a propaganda que é feita, isto são grupos que atuam de uma forma geral em formas que vão para além. Pronto, podemos pôr a consideração do o que é crime, o que é crime em guerra, uma vez que a guerra é matar gente. Mas pronto, mas há umas convenções, há uns tratados que dizem que há coisas que não se fazem, e estas tropas geralmente fazem-nas e de formas particularmente bárbaras, chamemos-lhes assim. Também daqui algum interesse em usar tropas africanas de determinadas etnias, como por exemplo os Sam, conhecidos como os Busquimans, que vão ser os flechas, que infelizmente na sua história acabaram por ser seriamente maltratados e escravizados por todos os outros grupos étnicos em Angola, e então tinham assim um pequeno, coisa pouca, ressentimento contra todos os outros. Quando os portugueses lhes dão um pouco de poder, é óbvio que eles o aceitam e aproveitam para exercer os seus ressentimentos sobre as populações que os tinham oprimido antes. Como vingança? Sim, é uma coisa muito, muito típica nos conflitos interétnicos. E eu não estou aqui a dizer interétnicos como aquela coisa esquisita que acontece em África, porque eles são todos assim tribos. Isso deixou de acontecer na Europa porque nós nos massacramos todos literalmente uns aos outros. Por isso é que em Portugal só há assim um uniquinho de nada de mirandeses, porque todas os outros povos que tinham habitado a península ou se converteram ou morreram, como foi o caso dos muçulmanos, por exemplo, ou dos judeus. E isto não é exclusivo de Portugal, isto aconteceu em toda a Europa. Portanto, os Estados europeus são mais ou menos monoétnicos, porque durante muito tempo, com muito dinheiro e com muito afinco, se exterminaram todos os outros grupos que lá estavam. Portanto, isto não é... Eu não gosto muito dessa coisa do... Na Europa há guerras civilizadas, em África são conflitos interétnicos. Não, são todos conflitos interétnicos. Há situações em que aqui temos populações que têm ressentimentos reais. Desculpem lá, mas o Manel que vem de Pombal para Angola, ele nunca viu se calhar um africano. Quanto mais saber distinguir as diferentes etnias que existem em Angola, quanto mais ter ressentimentos com eles, até morrer o seu amigo, o João, que levou um tiro do MPLA ou da UPA, ou seja, de quem for, e aí passa a haver um ressentimento um bocadinho maior. Portanto, é neste ponto em que estamos a falar aqui de tensões interétnicas. Uma das coisas que também vamos falar é aqui o papel da PIDE, que tu já conheces o papel da PIDE em Portugal, a repressão da polícia política, mas o papel da PIDE em África foi talvez um papel ainda mais brutal. Não sei se concordas com isto, Pedro. Sim, sim, de uma forma, quando atuam para reprimir as populações, sim, sem dúvida, são muito mais brutais, até como vimos
com tudo aquilo que é a repressão do massacre do Batpá, eu vou dizer isto mal de certeza, mas peço desculpa, mas é o massacre do Pinchiguiti, na Guiné. E a PIDE tem esse papel, mas a PIDE que atua em África é um animal completamente diferente da PIDE que atua em Portugal a perseguir primeiro anarquistas e depois os comunistas. E a PIDE, desfazer já aqui um mito. A PIDE é criada e baseada no modelo dos serviços secretos ingleses. A cena com a Gestapo, que às vezes o pessoal, pronto, porque a Gestapo teve cá umas delegações e trocaram ideias e não sei o quê, mas sinceramente estou a dar aquilo que me parece. A Gestapo é uma coisa muito nova na altura e vem cá mais aprender do que propriamente vir ensinar o que se faz, porque a PIDE nesta altura já tem uns bons anos, pelo menos 5 se não estou em erro, de repressão do movimento operário português e da destruição completa do movimento anarquista. A PIDE já tinha sido a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, e já tinha sido os próprios serviços secretos, ou a polícia secreta, assim é que era, que tinha desmantelado os sindicatos anarquistas. Portanto, isto são as mesmas pessoas, eles vão mudando de nomes. E as direções mudam um bocado. A PIDE aqui tem um trabalho, portanto, não só de reprimir as populações, mas essencialmente de recolha de informação para a guerra, que é feito, pronto, da maneira que nós imaginamos quando ouvimos falar destas coisas, pelo menos mais em senso comum. Portanto, são prisioneiros que são torturados. A PIDE tem um papel extremamente relevante, não só na tortura, mas também no exército, na conversão de guerrilheiros. Principalmente isto acontece muito no início das guerras, a conversão de antigos guerrilheiros que são capturados em soldados do exército português. Isto é feito de uma forma assim um bocado psicologicamente agressiva. Portanto, geralmente são soldados que são capturados, estão feridos, portanto, são tratados, ou são só levados para e são ameaçados rapidamente que, amigo, se queres viver, vais ter que estar calado e vais connosco. Se abres a boca, nós damos-te um tiro e ficas aqui onde a gente está. Portanto, acabou. Não vais denunciar a nossa posição aos teus amigos guerrilheiros. E a partir do momento em que eles dizem isto, sim, ou aceitam ou não tentam fugir, o caminho deles está mais ou menos fechado. Porque a partir daí é: ok, então agora tu vais nos guiar, agora tu vais nos dizer quem é que é quem, e se não nos disseres, nós não te vamos bater, nós não te vamos torturar. Nós vamos até pôr uma farda portuguesa e deixamos aí para os teus amigos da Frelimo, do MPLA, da UPA, do PAIGC, virem buscar-te. Isto começa aqui a criar logo aqui uma série de problemas, porque não é que do outro lado sejam brutais, também não é que não haja brutalidade do outro lado, claro que existe, mas não é mais porque eles começam a perceber que não podem voltar atrás, porque se voltam atrás vão ser mortos pelos antigos camaradas de armas. E então são assim um bocado que encurralados, e geralmente o último passo é levá-los em missão com as tropas portuguesas para indicar às aldeias quem é que são os colaboracionistas do grupo com quem os portugueses estão a lutar, e eles fazem isto à vista de toda a gente, sabendo perfeitamente, quer o exército quer a PIDE, que ok, ele vai conseguir identificar os informadores ou as pessoas que colaboram mais com o grupo de resistência. No entanto, há ali outras pessoas que vão ficar vivas no fim disto tudo e vão contar que, olha, afinal aquele gajo passou para o outro lado, e a partir daqui já não há volta a dar. Para além disso, há uma colaboração muito forte com aquilo que são as alianças de Portugal em África, que é a Rodésia e a África do Sul. Há um serviço de informações e de grande partilha com os serviços secretos franceses, o que é particularmente curioso, porque França ao mesmo tempo também é destino de parte da oposição portuguesa. Portanto, o PS e o PCP têm muita gente, às vezes até gente da direção em França, têm núcleos ativos em França, nos bidonvilles, onde estão os portugueses imigrados,
E por outro lado, Portugal tem, tem aqui na zona Lisboa-Cascais, é sempre aquela linha fantástica. Tem o que sobra do Organisation Armée Secrète, que é um grupo de oficiais do exército, oficiais e não só, portanto militares, que se opôs ao De Gaulle e tentou assassiná-lo após a independência da Argélia. Portanto, ambos têm um jogo, ao mesmo tempo colaboram e ao mesmo tempo têm o pessoal da oposição no seu terreno, para quando for preciso, mais ou menos, ou para quando soltar. Apesar de os franceses efetivamente fazerem isso, Portugal nunca faz isso, usa a OAS para criar, porque é fundada aqui em Portugal, uma rede internacional literalmente nazi-fascista, que é a Agiter Press, que se intitulam de jornalistas, onde se calhar aquilo que é o exemplo mais relevante para aqui é um senhor chamado Dante Vacchi, que era um soldado no exército italiano enquanto a Itália estava do lado do eixo. A Itália rende-se depois da invasão parcial por parte dos aliados, e o Dante é mesmo um nazi convicto e passa para o outro lado para iniciar trabalho junto dos ocupantes nazis, que na altura estão a ocupar a Itália, e vai funcionar como guerrilheiro. O senhor depois acaba por trabalhar para a Legião Estrangeira, é incluído na Legião Estrangeira, vai lutar, se não estou em erro, na Indonésia, e depois na Argélia, onde entra em contacto com estas pessoas do OAS, que depois o trazem para a Interpress, e daí a versão oficial dos comandos portugueses terem sido formados por um senhor que era jornalista. Porque eu, como jornalista amador, não sei, se for amanhã viajar até ao Peru, se calhar, e der assim meia dúzia de chalaças daquilo que eu conheço, se calhar eles convidam-me para fazer as tropas especiais do Peru, não é? Porque, pronto, basta um gajo ser jornalista e dizer assim umas chalaças, que é ridícula esta história. Então pronto, portanto, já falámos aqui um bocadinho, eu vou-lhes dar um nome, que é Entente dos Senis Racistas, que é Portugal, Rodésia e África do Sul. Todos os países europeus estão a tentar descolonizar, porque já viram que estas guerras para manter as colónias custa dinheiro, custa tropas, são um problema desgraçado, ninguém ganha propriamente, ninguém ganha, quer dizer, nenhum país europeu ganha. Portanto, isto é assim um filme que ninguém quer ter. Tirando estes três velhos senis, que tipo, toda a gente falhou e toda a gente já tentou e falhou, mas eles acham que não. Nós é que sabemos, nós é que somos os a sério, e então formam aqui uma aliança com uma colaboração muito, muito estreita mesmo. Emprestam tropas, emprestam equipamento, emprestam serviços secretos e informações uns aos outros. Alguns dos grupos que se combatem são idênticos, portanto o ANC tem base em Moçambique e a Frelimo ajuda o ANC. O grupo do Mugabe, que agora não me lembro do nome, também tem bases operativas em Moçambique, e a Frelimo tem bases no Zimbábue, que na altura se chamava Rodésia. Depois há toda a colaboração com a África do Sul e pronto, vou fazer um spoiler, com a UNITA em Angola, com alguma oposição ao governo do Congo, do ex-Congo belga, portanto ali na zona do Katanga. E há dinheiro de sobra e há interesses de sobra destes três Estados que querem se manter como as entidades coloniais. O único que vai conseguir ser é a África do Sul, até há bem pouco tempo, portanto, até à libertação do Mandela e depois do Mandela ser presidente, que colaboram estreitamente. Aquilo que estávamos a falar há bocado, por exemplo, dos flechas, a Rodésia vai pegar na mesma ideia, exatamente no mesmo modelo, exatamente da mesma forma. Inclusivamente vão buscar o gás da PID depois da guerra
para formar quer dizer, eles já tinham formado antes de irem vir buscar o gajo da PID, vão só como consultor externo. E formam uma coisa que é os Cellus Scouts. Para quem conhece guerras em África, tipo, são dos maiores bandos de assassinos que alguma vez houve a lutar em guerras africanas. São de uma bestialidade assim horrível. A África do Sul forma o Batalhão 31 para combater o ANC, também com as flechas, com ex-membros da PID, com ex-membros dos comandos a irem para lá parar depois de 74. Isto é assim é entanto do terror. Num plano mais europeu, França e a Alemanha são os principais aliados de Portugal, sem dúvida alguma. São eles que fornecem o equipamento, são eles que fornecem as peças de substituição, são eles que auxiliam com a formação, quer por exemplo, dos alouetes e do equipamento. A Alemanha, as G3 são produzidas cá. Nós não temos a licença propriamente para produzir a G3, mas a Alemanha fecha os olhos e não quer saber e continua a deixar que Portugal, até depois de 75, continua a fazer a G3 cá. E estes países apoiam claramente o Estado Novo. Aquilo que seria de esperar que seriam os nossos aliados na altura, portanto, Inglaterra quer dizer, a Inglaterra nunca foi nosso aliado. A Inglaterra, como aqui há uns tempos um amigo meu espanhol dizia, Portugal e Inglaterra é mais ou menos aquela relação da violência doméstica, portanto, em que Portugal é quem leva porrada e fica sempre a esperar que a Inglaterra seja boazinha no dia a seguir, porque os ingleses, mais ou menos, desfizeram um bocado a nossa economia e foram-nos desfazendo aos bocadinhos para o seu próprio interesse. Não que Portugal fosse um império melhor, mas pronto, são dois impérios que acabam, neste caso, um a canibalizar o outro. Mas não colaboram e até têm demonstram alguma simpatia por alguns dos movimentos de libertação. Chegam, inclusivamente, a BBC chega a ir para a Guiné a fazer reportagens com o PAIGC. E Espanha não se quer envolver. Espanha tem os seus próprios problemas, é muito mais abertamente fascista, não é um dos fundadores da NATO, e então Espanha está numa situação um bocado delicada internacionalmente, e para evitar o isolamento, o Franco opta por isso é lá um problema dos portugueses, não temos nada a ver com isso. Também temos falado do papel apesar de, como membros fundadores da NATO, o armamento da NATO foi utilizado em larga escala nos conflitos em África, nas guerras de libertação em África. Sim, podemos falar nisso. É assim, portanto, os Estados Unidos, com a administração Kennedy, fazem uma diretiva ao governo português que é tudo o que é equipamento NATO tem que ficar em Portugal e não pode ser usado nas guerras coloniais, o que causa alguns embaraços ao governo português. Por exemplo, os aviões a jato, os F-86, eles acabam por ter que mandá-los de volta para Portugal, e mesmo a nível de blindados, os blindados que vêm dos Estados Unidos pouco ou nada são utilizados durante as guerras, portanto vamos comprá-los aos franceses. Os aviões vamos comprá-los não, calma. A Alemanha cede-nos os Fiat em troca de utilizarem a base de Beja. Portanto, mais uma vez, a gente não dá um centímetro de Portugal, exceto se os gajos forem altos, loiros e de olhos azuis, e aí a gente dá-lhes aquilo que eles quiserem. Não é isso aí? Tipo, é uma entidade fantasticamente superior à nossa. Portanto, esta ideia mesquinha de que os portugueses são muito, muito inferiores é muito típica do Estado Novo. Mas os americanos fazem isto, o que não impede depois de usar tudo o resto. Portanto, tu não podes usar os F-86, ok? Mas podes usar as bombas dos F-86 e os mísseis dos F-86. Tu não podes usar os M47, que são os tanques, mas aquilo tem a bala é a mesma que os AMX-10 que vais comprar à França. Portanto, podes usar a bala, não é? Não estás a usar o tanque, mas podes usar a bala. Podes usar as metralhadoras, as Browning. Portanto, há aqui toda uma série de coisas que os americanos fingem que não veem. É mais para manter as aparências e mais para manter também, porque pronto, não, estamos na Guerra Fria e Portugal. Eu não sei muito bem qual é que. Eu sei que há um plano e que havia um plano de Portugal combater contra a União Soviética.
Epá, eu acho que o plano eu fazia o mesmo que tinha-se feito em Macau e não, meu, a gente vai fazer uma sardinhada, mas é quando eles cá chegarem e isto fica tudo resolvido aí, porque é impossível, quer dizer, depois do exército soviético, polaco, búlgaro e não sei o que, terem atropelado a Alemanha, a França e a Inglaterra, eu não sei o que é que alguém achava que Portugal ia fazer contra isso tudo, mas havia uma preparação e esse material tinha que estar aqui para o caso deles invadirem. Os americanos, o Kennedy era aquela situação que falávamos há pouco, portanto isto parece muito mal. O Kennedy é o gajo das aparências. Pá, isto é colónias, isto parece mal, é feio, as pessoas depois falam, depois dizem coisas nas costas. Portanto vejam lá se fingem que vocês vão lhes dar a independência. O Kennedy morre, é assassinado, e vem depois o Lyndon B. Johnson e o Nixon, que de uma forma um bocado encoberta, mas claramente apoiam Portugal. É curioso que durante o tempo do Kennedy os Estados Unidos chegam a dar apoio à UPA, à União Popular de Angola, que depois se torna na Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA. Mas isto é uma coisa temporária e não é aquilo que às vezes o pessoal de esquerda faz, mas lá iremos. Portanto, os Estados Unidos apoiam ainda durante uns anos a UPA e a FNLA e também muito no início apoiam a Frelimo, principalmente o Mondlane, que é o primeiro líder da Frelimo. A coisa muda mais ou menos quando a Frelimo começa a fazer a luta armada e faz aqui uma série de alianças que os americanos não gostam muito. Mas chegaram a apoiá-los e a dar-lhes dinheiro. Portanto, também não estou a ver ninguém da esquerda, porque às vezes o pessoal usa isto para dizer que a UPA sempre foram os vendidos à CIA. Não sei se vão dizer isto para tentar justificar que a Frelimo foi uns vendidos à CIA e aos Estados Unidos. Na Frelimo isto é um disparate completo, na UPA a coisa não é assim tão simples. Mas pronto, acho que isto, de uma forma geral, se tiverem questões digam, mas acho que conseguimos explicar aqui mais ou menos o que é que são as bases do que acontece nestas guerras, ou no que vai acontecer agora nestas guerras que iremos tratar nos próximos episódios. No próximo programa vamos falar da Guerra de Libertação de Angola, que vai começar com os episódios controversos, os massacres da UPA, que estou com vontade de falar sobre isso, que existem várias teorias e vai dar pano para mangas. É isso, pessoal. Se gostarem, se continuarem a gostar, vamos fazer mais. Digam aos vossos amigos e familiares, apareçam, partilhem, ponham like. Sim. Que a malta agradece e espalhem a ideia. Despeço-me de toda a gente. Um grande bem-aja para si e para os seus. E força. Beijinhos. Força aí, pessoal.